Sejam bem-vindos a mais uma edição do Abre Aspas, o podcast semanal aqui do Diário do Rio Doce. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem causado muita polêmica no Brasil, as fake news. E para responder perguntas sobre o assunto, eu tenho aqui comigo a professora Denise Alves, professora do curso de Direito e Publicidade, né, Denise? E jornalismo também. Jornalismo também. Seja bem-vinda. A Denise é jornalista e advogada também, né? Obrigada, Fred. Agradeço você, agradeço ao Diário do Rio Doce pelo convite. É sempre muito bom, né, a gente ter a oportunidade de falar sobre esse assunto que se faz cada vez mais relevante, né, Fred? A gente pensou que o pior estava nas eleições, mas a gente tem visto que até em calamidades as fake news estão dominando as informações, causando problemas. Qual que é o objetivo, Denise, de uma pessoa que faz isso? A fake news, primeiramente, assim, o conceito de fake news, a gente faz essa tradução simples, né, do fake, de mentira, e news, de notícia. Então, normalmente é uma notícia falsa. E quando a gente pensa em notícia, nós que somos jornalistas, né, de formação, e também no dia a dia lidamos com isso, a gente sabe que a notícia, a proposta dela é exatamente divulgar a verdade. Pegar as informações, tomar conhecimento, o papel do jornalista é tomar conhecimento da informação e torná-las públicas, sempre se baseando na verdade. Então, quando surge a expressão fake news, chega a ser assim contraditório, porque se é notícia, em tese não teria que ser fake, né? Então, quando surge uma notícia falsa, no geral a gente percebe que essa desinformação, ela tem um objetivo, né? Então, normalmente ela está ligada a uma difamação, né? Difamar alguém, difamar alguma entidade, alguma instituição, algum órgão. Então, normalmente, quando essas fake news começam a circular, elas tendem a fazer essa campanha negativa em relação à pessoa que está ali, a pessoa física ou jurídica que está envolvido com aquela notícia falsa. E elas sempre existiram ou é uma coisa nova da nossa sociedade? As fake news, infelizmente, sempre existiram, mas essa nomenclatura, fake news, ela é bem recente. Quem usou essa nomenclatura pela primeira vez foi o Donald Trump, em 2016, salvo engano, que foi a eleição dele, que ele e a Hillary Clinton, né, estavam disputando, e aí existia esse mesmo movimento de fazer circular notícias com o objetivo de difamar um dos candidatos. E aí, em uma das aparições públicas dele, ele mencionou essa expressão, fake news. E a partir daí, acho que todos nós começamos a usar da imprensa, e não só da imprensa, nos outros segmentos também, principalmente quem está ligado à questão eleitoral. Mas acho importante a gente destacar que, apesar da gente não utilizar essa expressão antes, com tanta frequência, na verdade, não me recordo da expressão ser usada especificamente antes do Donald Trump utilizá-la. Mas já existia esse movimento de fake news, de notícias falsas. E aí, vou dar um exemplo daqui do Brasil, e que eu imagino que você se recorde, na eleição de 2014, quando a Dilma Rousseff era candidata pelo PT, a Marina Silva, ela havia se desvinculado do PT, ela havia rompido, né, e estava no movimento, salvo engano, com o Partido Verde, e o Ciro Gomes também era um outro candidato, se eu não me engano, pelo PDT. Eram candidatos que há poucos anos antes eram aliados e romperam e viraram adversários. E aí o que aconteceu? Há muitos pesquisadores que avaliam que a base eleitoral foi diluída entre esses três. Então, os próprios candidatos se difamavam entre si porque entendiam que estavam buscando ali os mesmos eleitores. E na época, a Marina Silva deu várias entrevistas, né, falando a respeito disso, falando com muitas das informações que circularam sobre ela eram falsas, muitas difamando a vida pessoal dela, a vida particular, questões ligadas à religião dela. Então, assim, na verdade, a gente já tinha essa prática. E antes desse movimento da internet,
Lembra, na cidade de interior isso era muito comum. A gente dormia no interior, quando acordava no outro dia tinha um monte de panfletinho falando da vida do candidato, questões de cunho pessoal, da honra, da imagem, relacionada à família, esposa, filhos. E muitas vezes eram notícias falsas. A gente pegava aquele papelzinho e estava lá falando a história, né? Então a fake news sempre existiu, mas esse nome é utilizado a partir do ano de 2016. Sim, eu me lembro dos panfletinhos na minha casa de manhã cedo, era terrível. E especialmente eleições municipais. Você acha que a internet e as redes sociais, elas amplificaram essa disseminação de fake news? Amplificaram muito, porque esse exemplo mesmo que nós estávamos falando dos jornaizinhos falsos, né, dos panfletos que falavam mal do candidato no sentido de difamá-lo, tinha um instrumento físico, né, que era o papel que estava ali. Então ele chegava aquele número de pessoas de acordo com a tiragem, né? Aquela Sim, a tiragem gente chamava ilegal. eles quando chegava, eu tô até pesquisando aqui, apócrifo. Era o nome que a gente usava. Isso é apócrifo, não era fake news. Pois é. Então, era um sinônimo, né, de Aham. fake news. Então, tinha um limite, né, de onde chegava. Então, o que acontece é que hoje, com a internet, e principalmente com esse aparelhinho aqui, né, o celular, o smartphone, que é um aparelho telefônico que você tem acesso à internet, você recebe as informações de uma maneira muito rápida. E não só recebe, né, Fred? A gente passa para frente. Aí eu estou falando de todos nós, eu também, né? Quando a gente recebe alguma informação que a gente julga que é importante para alguém, a gente encaminha imediatamente. Então, você recebe uma informação, por exemplo, de alguém sobre alguma coisa do correio. Você não tem nada com correio, você não trabalha com correio, mas você tem um conhecido que trabalha lá. E aí você encaminha, às vezes, sem nem checar se aquela informação está correta. Às vezes nem conhece o site, não sabe. Recebeu num grupo que você não tinha nada a ver. Estou dando esse exemplo do correio aqui, mas serve para qualquer uma outra instituição ou entidade, né? Empresas públicas, empresas privadas. Então, a internet, ela viabilizou que essa informação, muitas vezes falsas, né, no caso da fake news, ela chegasse a um número muito maior de pessoas numa velocidade muito, muito, muito rápida, né? Então é difícil até de você coibir, de você identificar a origem, de você saber quem recebeu primeiro, porque ela dissemina com muita facilidade. Verdade. E é nessa onda de fake news, né? Quais são as consequências que ela pode causar, além de desinformação, difamação? Acho que pode causar risco de vida. Infelizmente, sim. E isso ficou muito claro na pandemia, né? Na pandemia da Covid-19, em que a gente viu um grande movimento de fake news relacionado, muitas fake news relacionadas ao movimento anti-vacina, né? Então, as vacinas testadas, as vacinas que tinham segurança e que efetivamente promoveram a nossa saúde, porque nós conseguimos voltar ao convívio social, né? Assim que a população foi sendo vacinada, o sistema de saúde voltou a conseguir atender as pessoas. E E aí a ninguém gente, virou jacaré. até hoje não vi ninguém que virou jacaré. Então, voltamos ao convívio social, continuamos tendo a doença? Sim, mas hoje o sistema de saúde dá conta de atender a demanda, né? Ressalvadas aí as proporções, mas dá conta de atender a demanda, o que não acontecia na época nos momentos de mais gravidade da pandemia. Então, aquele movimento, por exemplo, ele não gerou só desinformação, ele gerou o fim da vida de muita gente. Né? Ele gerou o fim da vida de muita gente. Muitas famílias perderam entes queridos há 4 anos atrás, há 3 anos atrás. E quando eu paro para pensar, por exemplo, quanta coisa eu vivi nesses 3 anos, eu, minha família, que a gente teve a oportunidade de se vacinar, estamos aqui. Quantas famílias não tiveram? Quantas crianças não, né, ficaram órfãos? De pai, de mãe, às vezes os dois perderam a voz, né? E então a desinformação, ela não gera só uma falta de conhecimento, uma informação incorreta, ela pode gerar a morte. Então é muito, muito grave mesmo. Nós tivemos também recente um caso de uma jovem mineira que suicidou, né? Que ela foi acusada de ter um relacionamento com o Whindersson Nunes, que é um artista, né? E ele prontamente desmentiu a acusação, mas assim, as calúnias e as pessoas que a atacaram
acabaram resultando que ela morresse, né? Uhum. Autoextermínio. Existe alguma punição para quem pratica fake news hoje no Brasil? A punição relacionada a fake news, ela ainda é muito amena, digamos assim, porque, por exemplo, no Código Penal, para a pessoa responder criminalmente, a gente diz assim, aquele ato, aquela conduta da pessoa teria que estar tipificada, quer dizer que tinha que ter um tipo penal lá no Código Penal. E hoje a gente não tem especificamente um tipo penal relacionado a fake news. Entretanto, a gente tem um tipo penal que chama falsidade ideológica, que é o artigo 299 do Código Penal, que a gente poderia relacionar dependendo do tipo de fake news que a pessoa, né, produziu ou divulgou, que está relacionada a omitir em documento público ou particular declaração que devia constar ou inserir declaração falsa ou diversa da verdade. Então, esse tipo penal, pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, né? Então, mas não necessariamente uma fake news vai ser uma falsidade ideológica, dependendo da forma como ela foi feita, da forma como ela foi divulgada, criada, né, e disseminada. No contexto da legislação eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, em 2022, expediu uma resolução, a resolução 23.714, que trata de fake news, e promovendo assim punições severas para as pessoas, para ou instituições que disseminassem notícias falsas. Então, o acesso da página seria imediatamente suspenso, a multa seria de 100 a 150 mil reais por hora, então seria um valor considerado muito alto. Inclusive, à época, o Procurador-Geral da República, ele entrou com um processo no STF de ação direta de inconstitucionalidade, indicando que aquela resolução ela ultrapassava a Constituição. Mas, no julgamento, os ministros do STF entenderam que ela não ultrapassava os dispositivos legais da Constituição, os direitos fundamentais, por entender que exatamente isso, a fake news, ela pode gerar ela pode gerar morte, ela pode gerar o fim da vida das pessoas dependendo da situação que for divulgada. E naquele caso específico, que era outubro de 2022, prestes ao segundo turno das eleições, então poderia implicar no eleitor escolher um candidato ou outro com base em informação falsa. Se ia resultar, né, na pessoa que ia cumprir o mandato, ia ficar à frente do país por 4 anos. Então, é uma legislação muito rigorosa, mas aí é uma fake news ligada ao contexto eleitoral. Só ligada ao período das eleições, então, Uhum. E as notícias relacionadas à eleição diretamente, porque não muitas aos políticos diretamente. se o político for candidato e aquilo gerar uma difamação da imagem dele, pode sim Uhum. ser considerado. Mas hoje, por exemplo, que a gente está gravando esse podcast em maio de 2024, hoje existe uma realidade no Rio Grande do Sul dessa catástrofe das enchentes, e aí a gente vê, por exemplo, muitas fake news relacionadas a doações, a forma de entrega, distribuição, Ao e Exército, à Marinha, ao ao Lula, ao Bolsonaro. Exatamente. Então, elas não atingem necessariamente o candidato, até porque nesse momento ninguém é candidato, porque Uhum. nesse ano a gente nem tem eleição federal, né? Temos eleições municipais, mas acaba resvalando também nessas pessoas, nesses grupos políticos. E o mais grave, resvala na vítima. Porque às vezes a pessoa que tinha intenção de fazer uma doação, por exemplo, ela se sente desmotivada ou fica com a sensação que o Receosa, né? recurso que ela está dispondo ali de dinheiro, que é muitas vezes com muito sacrifício, não vai chegar a quem precisa, porque ela quer ajudar quem precisa, quem realmente está vivendo essa catástrofe. Então, a fake news ela tem um efeito para além para muito além da desinformação, né? Ela realmente, a fake news, ela pode tirar a vida das pessoas. É uma maldade, né? O que que falta, então, para a gente começar a punir quem pratica? É uma criação de uma lei? Os deputados, senadores precisam propor essa mudança no nosso cenário? Uhum. Eu penso que a lei seria relevante, mas não acho que resolve o problema. Como muitas outras leis que a gente tem no país, infelizmente, elas não geram
100% do resultado esperado. Acho que a punição é importante, sim, e aí seria realmente necessário uma legislação específica, seria necessário uma lei que fizesse uma alteração, por exemplo, no Código Penal, para a pessoa que cria fake news, ela ter uma punição específica no contexto do direito penal, né? Mas e aí? E quem dissemina fake news? Porque tem gente que faz de forma deliberada, eu concordo. Mas tem pessoas que recebem uma informação e realmente acreditam que estão passando uma informação verdadeira. Eu recebo, às vezes, de pessoas da minha família, assim, me mandam informações, tipo, para me proteger. Falam, olha o que está acontecendo em tal lugar. Fique sabendo para você não passar nessa rua, nesse lugar, porque está tendo essa situação de tragédia. E aí, às vezes, eu mesmo tento fazer esse trabalho de, olha, isso não é verdade, eu vou te mostrar os canais que eu costumo consultar. Mas até fazer isso, para quantas pessoas ela não faz? E aí e aí tem que ver, precisa ser analisada a forma como será essa punição. Porque é justo a pessoa que criou a fake news com essa finalidade de disseminar desinformação, ela ter a mesma punição de quem disseminou de forma desavisada? É complicado. É muito complexo, Fred, é muito complexo. Eu penso que tem que ter uma legislação, sim, mas acredito que não é só ela. E nem me sinto apta a dar uma opinião aqui do que seria a solução. Eu acho que tem que ser uma discussão muito ampla mesmo, né? O Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, precisa criar comissões para discutir, para envolver pessoas e profissionais que são ligados a essa área, tanto profissionais da comunicação, profissionais ligados à tecnologia, né, que entendem dos algoritmos, que entendem da disseminação de informação, para que a gente receba, essa comissão tenha contribuições bem variadas, para que a gente consiga chegar a uma legislação que alcance um número maior de pessoas. Mas é muito complexo. Muito mais complexo que a própria comunicação, né? Sim. A descomunicação é muito pior. Uhum. Denise, foi um prazer, viu? Conversar com você um pouquinho sobre esse assunto. A gente fica por aqui. Numa próxima oportunidade, a gente conversa mais sobre fake news e outros temas ligados ao direito. Eu agradeço também a oportunidade, agradeço ao Fred, eu agradeço ao Diário do Rio Doce e desejo vida longa ao Abre Aspas. Obrigado. A gente fica por aqui e volta na próxima semana com outro entrevistado.